versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos. Amém. Tome seu assento adorando e exaltando a Deus. Meus irmãos, é um tema da nossa Isladefo, Escola de Líderes, um tema muito sugestivo e muito pontual para os dias em que nós vivemos. Liderando em tempos de crise. E não há como nós falarmos sobre liderança em tempos de crise e não lembrarmos da vida de Neemias. Só para que os irmãos lembrem, Neemias é um homem que Deus levanta, sendo ele copeiro, ainda no palácio do rei Artaxerxes, por volta do ano 586 a.C., quando Jerusalém foi sitiada, tomada. Colocaram fogo na cidade de Jerusalém, e pela desobediência do povo de Deus, eles foram levados cativos à Babilônia, e ficaram lá aproximadamente num período de tempo de 70 e alguns anos a mais. Isso há discordância entre os historiadores a respeito do tempo, mas não é relevante. Então, Neemias, ele é copeiro do rei, morando no palácio real, servindo o rei. Ser copeiro, naquele tempo, era uma posição muito privilegiada. Por quê? Porque ser copeiro dava a ele o direito e o acesso livre a estar na presença do rei. Ele via o rei constantemente, e isso era algo muito relevante para o seu tempo. Ouvia as palavras do rei. Tanto é que o capítulo 1 relata um diálogo que Neemias tem com o rei, porque o rei Artaxerxes percebe que o semblante de Neemias não era como nos demais dias. Então, Neemias estava no palácio, e nós olhamos para a vida de Neemias e percebemos que, ainda que ele estivesse no palácio em uma posição privilegiada, recebe uma notícia em que a cidade dos seus pais estava em ruínas. Recebe a notícia de que a Jerusalém amada de Deus estava destruída. Então, Neemias se incomoda com aquela situação. E é isso que Deus quer ativar em nós nessa Isladefo, nos incomodar com a situação que nós estamos a enfrentar. Não basta nós sabermos e termos informações muito privilegiadas a respeito de tantas coisas desse tempo, os dados estatísticos, tantas coisas importantes, se nós não termos o desejo que Neemias teve, de sair do palácio e se disponibilizar para ir a Jerusalém e estar lá, trabalhando, levantando o povo e sendo alguém que colocasse as mãos na obra. Irmãos, é inegável, quem está me ouvindo, diga amém. É inegável que nós estamos vivendo em um tempo de crise. Nós olhamos para a igreja de hoje e nós percebemos diversas deficiências que começam no sentido espiritual e vão se estendendo até as coisas mais naturais possíveis. Nós vemos a realidade da igreja em geral, e eu falo em termos gerais. Nós temos dificuldade de lidarmos com as coisas espirituais. Estamos vivendo um evangelho cada vez mais humanizado, cada vez mais antropológico, ou seja, o homem estando no centro do evangelho, e nós estamos, no sentido de igreja geral, deixando Deus do lado de fora.
E Deus quer levantar uma liderança que não coloque ele para o lado de fora, mas que abra a porta e diga: Senhor, a crise entrou, mas o Senhor é o único que tem poder de trazer cura para esta igreja. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de frieza espiritual, dificuldade de buscarmos a Deus. Se eu fazer uma pergunta ou algumas perguntas aqui para os irmãos, e os irmãos forem bem sinceros e responderem estas perguntas, nós vamos começar a perceber esta crise que estamos vivendo. Se eu perguntar para você, você continua orando do mesmo jeito que você orava quando teve um encontro verdadeiro com Jesus? A maioria de nós não ora mais assim. Se eu perguntar a você, você continua vivendo uma vida de fidelidade a Deus, corpo, alma e espírito, como Paulo escreve aos Tessalonicenses? A maioria de nós já não consegue mais. Então nós estamos vivendo esta crise, e ela se manifesta nas reuniões de oração, nos cultos de ensino, naquelas reuniões que nós julgamos desnecessárias muitas vezes, porque o nosso desinteresse tem crescido pelas coisas espirituais, mas elas se revelam aí, na lida um com o outro, no diálogo de irmão com irmão, nos relacionamentos interpessoais, quando os conflitos se manifestam. Só que Deus tem uma palavra para nós. Quando as crises elas surgem no meio de nós, ou quando nós identificamos alguma crise, é a oportunidade do céu de levantar homens e mulheres. Se nós olharmos para a palavra de Deus, vamos nos deparar com inúmeros exemplos disso, principalmente no livro dos Juízes. Todas as vezes que o povo de Deus estava em crise, Deus não enviava algo, ele levantava alguém. Os irmãos entenderam isso? Era um homem e uma mulher, que eram respostas de Deus para poderem ser instrumento de libertação para o povo. Então Deus quer levantar a mim e a você. Deus quer nos levantar com autoridade e graça, para sabermos, espera aí, o problema se manifestou, a dificuldade se levantou, mas eu quero ser uma resposta de Deus para esta situação. Será que Neemias enfrentou crises? E daqui a pouco você vai entender isso de uma maneira mais fácil. Sim, Neemias enfrentou uma crise física. Quando ele chega naquela cidade, ele encontrou 4 crises. A primeira, física: os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Sem muro, a cidade estava indefesa. Neemias 1:3, a Bíblia relata isso. Então, ele precisa colocar a mão na massa, irmão, trabalhar. Era um problema físico, alguém tinha que levantar os muros. Além de um problema, de uma crise física, existia uma crise social. O povo que ficou na cidade de Jerusalém, em Judá naquele tempo, estava em extrema pobreza, em miséria. Vocês sabem que quando os irmãos da tribo de Judá, naquele tempo, Samaria já havia sido levada, os irmãos que estavam em Judá e Jerusalém, uns foram levados para a Babilônia, outros permaneceram ali e outro grupo fugiu para o Egito. E os que ficaram em Jerusalém, eles estavam em fome, em miséria, em humilhação, em vulnerabilidade. Irmãos, além de não ter proteção, na cidade de Jerusalém não havia comida. Pastor, mas não foi a terra que Deus disse que manaria, que daria a eles leite e mel? Sim, mas a crise chegou, e ela chegou por algumas causas que nós iremos identificar: por desobediência a Deus, por negligência à palavra de Deus, sim, mas a situação do povo era uma situação de miséria, e Deus queria levantar alguém como resposta. A terceira crise, a crise física, social e econômica. Muitos dos judeus estavam endividados e estavam sofrendo exploração naquele tempo, porque eles começavam a vender as suas terras, eles começaram a oferecer tudo que eles tinham em troca de comida, em troca de algo para poder alimentar a sua casa e a sua família. E a crise, no capítulo 5 de Neemias, relata sobre isso. E a crise mais profunda daquele povo era a crise espiritual. O problema maior não era a destruição dos muros.
O problema maior não era a fome, a vulnerabilidade do povo, mas sim a distância, o afastamento, aquilo que eles estavam vivendo no seu relacionamento com Deus. Eles se afastaram de Deus. E quem se afasta de Deus tem a pior crise da sua vida. Irmãos, então nós olhamos para esse povo e percebemos que Neemias é o homem que Deus levanta, que Neemias é o homem que Deus quer usar. O livro de Neemias não se trata apenas de um homem que reconstrói muros, mas de alguém que é levantado por Deus como um líder para ser resposta de um clamor de um povo que estava sofrendo. Oh, aleluia! Todas as vezes que Deus nos chama à liderança, Deus está olhando e atendendo o clamor de alguém que está sofrendo. A pergunta que eu lhe faço é: nós como líderes estamos sendo resposta de Deus para o clamor daqueles que sofrem, ou nós ainda estamos acomodados no palácio real, aproveitando os manjares do rei, enquanto o povo de Deus clama por alguém que se levante? Então nós temos que olhar para isso e entendermos que Neemias é uma resposta de Deus. Zorobabel vai reconstruir o templo em Jerusalém. Esdras vai trazer de volta a palavra de Deus para este povo. Só que Deus queria levantar alguém para colocar a mão no trabalho, porque não bastaria o templo ser erguido e a palavra voltar para Jerusalém se a cidade não estivesse protegida contra os inimigos. Então esses três homens exercem um papel muito fundamental, mas Neemias é o responsável pela reconstrução física da cidade. Nós estamos numa escola de líderes, e aí fica aquela pergunta então: o que é liderar? Qual o conceito de liderança? Liderar significa exercer a função do líder, ou seja, dirigir, orientar, comandar, chefiar pessoas, grupos ou atividades. No conceito bíblico, liderar vai além de dirigir e comandar. Quando nós trabalhamos numa empresa, a dinâmica funciona um pouco diferente. Às vezes é até mais fácil, mas na dinâmica do reino de Deus, as coisas são diferentes. Quando nós olhamos para a Bíblia fala de liderança muito mais como responsabilidade, servir o outro, dar exemplo aos demais. Então não basta somente comandar, Deus nos chama para servir, meus amados irmãos. Então, a Bíblia apresenta líderes como pessoas que servem os outros, em vez de se preocuparem apenas consigo mesmas. São aqueles que guiam pelo exemplo, não pelas palavras. São aqueles que cuidam das pessoas, tomam decisões com sabedoria e justiça. São aqueles que capacitam, que encorajam os demais para crescerem na obra e na chamada que cada um tem. Jesus, ele é tão enfático a respeito de liderança, que no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 43, Jesus, ele ensina aos discípulos qual é o conceito bíblico de liderança. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Jesus estava dizendo, no reino normal, na vida natural, o maior é servido pelo menor, mas na dinâmica do reino de Deus, o maior é aquele que serve. Então Neemias está revelando essa característica. Ele é levantado por Deus, mas não para sentar na cadeira e mandar os outros trabalharem. Os irmãos entendem isso? Neemias é levantado por Deus, ele está com o povo, ele está com as mãos na obra, ele está servindo junto. Aleluia! E agora fica uma pergunta: o que é crise então? Se nós já sabemos o que é liderar, o que é crise? Irmãos, a palavra crise vem daquela palavra grega crisis. E essa palavra, ela era utilizada, e olhe para cá, no exato momento quando o enfermo, o pastor Gélio, o doente, estava naquele momento entre a vida e a morte. E eles diziam, ele está em crises. Por quê? Porque naquele momento era decisivo, ou ele iria viver, ou ele iria morrer. Ou ele seria curado daquela enfermidade, ou a enfermidade levaria a sua vida. Então, na etimologia da palavra, quando nós estudamos a raiz dela, nós aprendemos isso. Todas as vezes que eles falavam está em crise, era vida ou morte. Porque, na verdade, crise revela estas duas coisas. São nas crises que Deus levanta homens que vão matar ou vão
produzir vida. São nas crises que Deus levanta homens e mulheres que vão ser instrumentos dele para ter discernimento, decisão, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então, crise, ela traz essa conotação, não somente um problema, um desastre, mas um ponto de ruptura, uma virada no momento. Pode acontecer tudo que Deus fez e planejou para o povo dele, ou pode não acontecer nada e o diabo ter vitória. Só que é no meio das crises que Deus quer levantar homens e mulheres valentes, valorosos, para serem resposta de Deus. Quem quer esse líder que Deus quer levantar? Aleluia. Irmãos, então o que significa liderar em tempos de crise? Permanecer firme, trazer direção, cuidar das pessoas no momento de incerteza, de indecisão. É o líder que Deus levanta em tempos de crise, é aquele que assume a responsabilidade quando todos vão embora. Eu vou usar um exemplo esdrúxulo, da seleção brasileira de futebol. Aleluia. Quantos brasileiros tem aqui? Mas qual é a crise da nossa seleção hoje? Mais comentada é a crise da falta de referência. Nós perdemos os nossos referenciais. Então eles estão fazendo de tudo para trazer alguém que os motive, que os inspire. Os irmãos sabem quem é. Não vou fazer propaganda para ninguém. Mas estão tentando trazer um líder, alguém que os inspire, que os motive no momento da dificuldade, no momento do jogo mais difícil, para que eles possam se animar e dar a vida naquele jogo. Então é no momento da crise que homens e mulheres de Deus que são levantados por Deus assumem a responsabilidade. Líderes em tempos de crise não são aqueles que vão embora, irmãos, são aqueles que permanecem. Líderes num tempo de crise são aqueles que todo mundo deixa de orar, mas eles continuam ali, continuam orando, nem que vá sozinho, mas ele continua. São aqueles que continuam buscando a Deus. Todo mundo diz, vai acabar, e ele continua dizendo, mas foi Deus que nos levantou. Alguém me liberou uma palavra no dia 31 de dezembro, eu chegando na igreja, alguém me disse assim, esse ano vai ser luta, viu? Vai ser miséria, vai ser desastre. Eu falei, Satanás, está repreendido, rapaz. Vai ser na sua vida, porque na minha Deus está no controle e na direção. Então homens e mulheres que Deus quer levantar, são aqueles que no meio do desânimo eles continuam, irmãos. Todo mundo passa por desânimo, sim ou não? Pastor, o senhor já desanimou. Irmão, não foi poucas vezes, não. Não, a gente desanima, a gente é humano. Só que é nesse momento que nós temos que tomar uma decisão. Fazer parte da maioria que abandona o barco, deixa a obra de Deus, abandona os pastores, os líderes, deixa o departamento porque não vê as coisas acontecerem, ou nós fazemos parte daqueles que Deus quer levantar. Aqueles que permanecem, aqueles que vão atrás das almas, aqueles que continuam na brecha da intercessão e da oração. Então, homens e mulheres que Deus quer levantar em tempos de crise, liderando em tempos de crise, são exatamente isso. Deus sabe, irmãos, que são nas crises que o caráter do líder se torna mais moldável, forjável por Deus. É ali que Deus trabalha mais na gente. Os irmãos que andam mais perto de mim e da Carol sabem que nós não temos medo de conflitos. Na verdade, nós até gostamos de conflito, às vezes é bom. Na reunião de liderança, os irmãos já viram, Falem tudo, bota para fora, expõe as ideias, não concorda, vamos brigar aqui, mas vamos se resolver. É no momento da crise que o coração é exposto, aquilo que está oculto vem para o lado de fora, mas também é a oportunidade de haver cura, de haver união. É ali, irmãos, é ali. Na liberdade que nós temos de sermos nós e conversarmos, expormos nossas ideias, melhorarmos um com o outro, é ali que Deus começa a trabalhar na gente. Tem alguém aqui perfeito? Não, senão nós vamos orar para Jesus me recolher, viu? Misericórdia, Jesus.
Então todos nós precisamos desse trabalhar de Deus, e são justamente aí, nesses momentos de crise, no momento de decisão, de ruptura, no momento aquele momento, vai ou não vai, acaba ou continua, que Deus começa a trabalhar na gente. E Neemias é esse exemplo, porque ou Neemias se levantava, pastor, Deus poderia levantar outro, sim, mas naquele contexto, a coisa era muito mais complicada, porque é Neemias que recebe os recursos, que administra os recursos, é Neemias que se levanta como instrumento de Deus. Você não vê Deus falando para Neemias, desce a Jerusalém, ou sobe a Jerusalém, e vá para levantar os muros. Ele se constrange com a situação do povo, ele chega em Jerusalém, ele jejua 3 dias, ele chora, a Bíblia diz que ele chora a tal ponto que arranca os cabelos da sua cabeça, e se desespera pelo momento, mas Neemias não foge, ele permanece. Quem quer ser um líder em tempos de crise? Aleluia! Uma pergunta nós podemos fazer então: o que tem produzido crises no meio do povo de Deus? Quando nós olhamos para a história de Neemias, não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Este livro revela tantas verdades profundas a respeito desse tema, que nos constrange, porque você percebe que o que produziu mais crises na vida do povo de Deus, em primeiro lugar, o pecado e a desobediência a Deus. Se todos nós obedecêssemos a Deus e lutássemos contra o pecado, irmãos, nós íamos ter tantos problemas dentro da igreja quanto temos? Não. Se nós tivéssemos temor à palavra de Deus e amássemos o Senhor com todo o nosso coração, de verdade, comprometimento com o céu, vigiássemos as palavras, vigiássemos os pensamentos, não omitindo opinião a respeito de fulano ou ciclano, mas vigiássemos, falássemos somente aquilo que poderíamos sustentar, guardássemos o nosso coração, cuidássemos da nossa vida, cuidando daqueles que Deus colocou perto de nós, nós minimizaríamos os problemas. Agora, o pecado e a desobediência a Deus tem nos produzido muitas e muitas crises. Irmãos, o que é pecado? Pecado vem de amartia, ou seja, um flecheiro que tem uma flecha, um arco e uma flecha, e quer atirar num alvo, e ele peca, ou seja, ele erra o alvo. Ele não acerta o objetivo, o branco, a bolinha vermelha no centro daquele alvo, então ele peca. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que nos separa de Deus, nos separa da comunhão. Pastor, o que é pecado? Tudo aquilo que nos faz negar a palavra de Deus e quebrá-la. Então o povo de Israel, nesse contexto aqui, desobedeceu a Deus, e agora Deus os entregou nas mãos de um povo mau, pior que eles, para trabalhar com eles. O pecado tem produzido crises, porque é no pecado que o diabo encontra legalidade para entrar, para trabalhar, para desanimar muitas vezes. Pastor, mas não é só isso. Eu sei, irmão, tem gente que desanima por um problema hormonal, uma deficiência vitamínica, existem tantas outras coisas, mas muitos problemas surgem porque nós damos legalidades, nós abrimos o nosso coração para coisas que Deus não mandou, nós ouvimos pessoas que nem temor a Deus têm, e nós tomamos como palavras de Deus às vezes, e aí nós abrimos espaço, e essas coisas vão entrando, vão achando lugar, e nós vamos entrando em crise. A prova disso é que Neemias capítulo 1, versículo 6 e o capítulo 1, versículo 8, Neemias está confessando o pecado dos seus pais, porque ele estava dizendo: nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos e por isso estamos em crise, por isso fomos deixados à deriva, por isso estamos em miséria e em ruínas. A segunda coisa que tem levou o povo de Israel e tem nos levado a estarmos em crise são o quê? As consequências do passado. Eles estavam sofrendo por consequências de decisões que tomaram antes. Neemias teve culpa daquilo que ele estava presenciando? Não, irmão. Ele não tinha culpa, ele não era responsável por aquilo, não foi ele que pecou, mas foi o seu povo, foi os seus pais.
E agora ele está vivendo as consequências de um passado que não volta mais, que não há como mudá-lo, mas é necessário alguém que seja levantado para mudar aquele momento. Não mais continuar naquela sequência de consequências, mas mudar a história daquele lugar. Então eles estão vivendo esta crise. Neemias 1:3. Neemias retrata sobre isso. Os acontecimentos anteriores que produziram outros problemas, e Deus queria levantar Neemias para tratar o quê? A raiz daquele problema. Então Deus levanta homens e mulheres em tempos de crise, aleluia. O que produziu crises neste contexto e tem produzido no nosso também? Oposição externa. Irmãos, vocês sabem, 52 dias foi o tempo que Neemias demorou para levantar os muros de Jerusalém. Agora, quantas ameaças Neemias ouviu de Gesem, Sambalate e Tobias? Que não eram poucas pessoas. Um era comandante do exército árabe, outro era o prefeito de Samaria, e os outros todos tinham influência. O outro era o genro do sacerdote do templo, irmão. Então, ele tem desafios externos, pessoas que se levantaram contra aquele propósito que Deus havia estabelecido de restaurar Jerusalém. Isso produz crises? Sim. Lembra de 1 Reis 19, nossa irmã esteve ministrando aqui na quinta-feira sobre isso. Lembra de Elias, que houve uma ameaça de Jezabel, e por causa de uma ameaça toma uma decisão errada que desencadeia outras decisões erradas. Deixa o moço, vai para o deserto, senta-se debaixo do pé de zimbro, entra numa caverna, e Deus já deixa Elias, levanta Eliseu em Abel-Meolá, vai ungir agora Jeú, vai ungir Azazel, vai ungir esse povo, e ele recolhe Elias. Mas por causa de uma palavra de uma mulher, uma ameaça, e Neemias estava ameaçado constantemente. Vem Neemias. Primeiro eles se levantam para impedir Neemias de construir. Depois eles tentam fazer uma aliança com Neemias. Vem ter comunhão conosco. Só que Neemias sabia que eles não queriam comunhão. Eles estavam dizendo, vou conjecturar, né? Neemias, vem comer um churrasco conosco. Mas eles queriam matar Neemias, para que o muro não fosse levantado, as portas não fossem restauradas. Então muitas crises surgem pelas oposições externas. Qual outro motivo? O medo e o desânimo do povo. Você vai ver Neemias sendo um instrumento que Deus usa para animar aquela gente. Irmãos, ele se levanta com meia dúzia de homens, cada um construindo um muro na frente das suas casas. A maioria se levanta para construir com seus filhos, suas mulheres. Eles estão trabalhando com ameaças, eles estão com uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra para se defender, e há um sentinela de guarda para trocar a trombeta se os inimigos viessem para destruí-los, e eles estão apavorados com tudo aquilo, porque eles viviam em Babilônia e foram chamados de volta para Jerusalém. Então o povo começa a desanimar, o povo começa a entrar em crise. 4:10 de Neemias, Judá disse, então o povo de Judá estava dizendo, já desfaleceram as forças dos carregadores, o entulho é muito, nós não poderemos edificar o muro. Então, além da crise externa, do problema externo que fez com que eles entrassem em crise, havia algo dentro deles, desânimo. Então o desânimo produz crise, sim. Qual era o propósito? Neemias ser um instrumento para levantar os muros, mas sozinho não poderia. E o povo que estava com ele, desanimado. E aí existem outros motivos, como por exemplo a injustiça dentro do próprio povo que estava ali. Neemias luta contra a exploração dos pobres pelos seus próprios irmãos. O povo de Deus explorava os próprios irmãos que estavam em miséria naquele lugar. E Neemias se levanta contra a injustiça. Um outro motivo que causou crises, a negligência espiritual. Irmãos, depois da reconstrução do muro, Neemias 13:23,
Neemias teve que enfrentar novamente problemas espirituais, porque o povo de Deus começou a tomar mulheres estrangeiras, sabendo que isso era contra a lei do Senhor. E Neemias agora é um instrumento de Deus para lutar contra essas coisas. Agora, foi fácil, irmãos? Sim ou não? Não. E por que a gente acha, muitas vezes, que liderar vai ser fácil? Se todos os líderes na Bíblia lutaram e enfrentaram severas oposições, por que nós achamos que hoje vai ser fácil? É fácil lidar com gente? Não. Nós sabemos disso, mas no momento ainda das crises, quando elas se levantam, nós olhamos um para o outro e dizendo, mas por que isso está acontecendo? Como pode uma pessoa que diz que é crente há 300 milhões de anos, que fundou as Assembleias de Deus, oh meu Deus do céu, que pisou na lama, que não é, oh meu Deus, lá do dilúvio, meu pai, que quase escreveu a Bíblia junto com Jó, lá no primeiro livro, lá, meu Deus do céu. Ele estava no início da criação de tudo, mas como pode essa pessoa ter uma atitude como essa, meu Deus do céu? E aí nós nos assustamos. Nos apavoramos, só que nós não temos que nos assustar com o cenário. Nós temos que entender que aquilo é um momento exato de Deus trazer cura ou revelar o que está no coração de alguém. Nós temos que entender que as crises revelam algumas coisas. Elas revelaram no povo de Neemias muitas coisas que revelam nos nossos dias também. Então, nós já aprendemos o que é crise, nós já aprendemos o que é liderar, nós já aprendemos os desafios que Neemias enfrentou e o que é alguém que é chamado por Deus em tempos de crise, porque as crises surgem. Agora, o que Deus quer fazer no meio das crises? O que Deus quer operar no meio das crises? O que as crises elas revelam no meio do povo de Deus? Diga comigo, as crises revelam. As crises estão revelando, como eu falei para vocês. No momento em que há um conflito, nós colocamos para fora aquilo que nós escondemos há muito tempo. E a crise é a oportunidade, então, de o líder que Deus levantou tomar uma atitude e fazer a diferença. O que as crises revelam? Em primeiro lugar, o caráter do líder, se ele é crente de verdade ou não. Como assim, pastor? É no momento de crise, que você tem um conflito com o irmão, que você vai revelar se você é de Deus ou não é. Não é pelo que você fala. Jesus disse que a árvore não é conhecida pelas folhas, senão pelo fruto. É no momento da crise, da contrariedade, do conflito, que o caráter do líder é revelado. Irmãos, quando falam mal de você, como é que você reage? Eu amaldiçoo essa miséria em nome de Jesus Cristo. Não, irmão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vai fazer isso? Ou ele vai levantar a mão e vai dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Seja livre, eu não tenho comunhão com essas coisas. Ou você não abraça mais o irmão porque teve uma discussão com ele. Ah, pastor, mas aquilo é Jezabel, pastor, misericórdia. Aquilo, misericórdia, é um Nabucodonosor. Não, irmão. É no momento da crise que aquilo que está dentro do coração do líder sai para fora. E eu vou lhe perguntar, no momento dos conflitos, que tipo de coração tem se revelado aí? Porque Neemias revelou um caráter de alguém que foi levantado por Deus e sabia que deveria ter temor a Deus. E o seu, meu amado irmão e irmã, e o meu? Que tipo de caráter nós estamos revelando? Quando nós entramos na igreja, tem pouquinha gente no culto, a gente começa, que pouca gente, essa igreja não vale nada, pastorzinho miserável, e não sei o quê. Olha que desânimo, até eu não venho mais nessa igreja também. Ou quando a atividade do departamento está ali, os problemas começam a surgir, e você olha para os outros liderados, eu vou abandonar o barco, não sei o que você está fazendo aqui também. Ou nós falamos uns para os outros, vamos nos unir, Deus vai nos dar graça, nós vamos vencer. Nós vamos orar, Deus vai curar o povo. Nós vamos orar, Deus vai restaurar alguém. Nós vamos orar, Deus vai começar a libertar. Aí é que está, é na crise, como eu já disse, no momento de vida ou morte, que o caráter do líder se revela.
Em segundo lugar, são nas crises também que o coração do povo se revela. Se é um povo, no termo geral, no conceito de amplitude de mais pessoas, a igreja, o departamento, os irmãos, se é ali no momento da crise, o povo revela se quer Deus ou não, se está comprometido com o reino de Deus ou com seus desejos. Lembra de João capítulo 6, 66 o versículo? E a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos o deixaram de seguir. Irmãos, não era Marcelo que estava falando, era Jesus. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem comunhão comigo. E eles ouvem aquele discurso, é muito duro, e abandonam Jesus. Mas é no momento do confronto, da crise, que o coração daqueles discípulos que abandonaram Jesus se revelou. Então a crise revela o caráter do líder, mas revela o coração do povo também. Se quer Deus ou quer o prazer, se quer Deus ou quer o benefício, se quer só as bênçãos do Evangelho ou realmente teve um encontro com Cristo que transforma de verdade. Eu lhe pergunto, líder, aqui, o que as crises estão revelando no seu coração? No departamento que você trabalha, na igreja que você congrega, revelam alguém que ama Jesus ou alguém que se deixa levar por conversas, alguém que se deixa levar por opiniões alheias, alguém que tem maturidade ou alguém que ainda não amadureceu na fé? As crises revelam, em terceiro lugar, quem está comprometido com a obra de Deus. A crise não desanimou Neemias do trabalho, irmão. Sim. As crises revelaram um homem que se levantou. Eles falaram, estamos desanimados. 2:18 de Neemias, ele olha para o povo e diz, levantem-se, porque nós vamos colocar as mãos no muro. E as pessoas se uniram a ele. Será, pastor, que teve alguém que abandonou Neemias na trajetória? Com certeza, irmão. Só que nós não contamos com aqueles que abandonam, nós contamos com aqueles que permanecem. A crise revela quem está comprometido com a obra. Neemias 2:19, a Bíblia diz que, além de revelar quem estava comprometido, a crise também revelou quem estava zombando da obra. Gesem, Sambalat e Tobias começaram a zombar de Neemias. É um povo fraco, é um povo que não tem dinheiro, não tem condição, não tem recurso, não tem preparo. Coloque essa obra nas nossas mãos que nós vamos fazer acontecer. E o coração deles se revela também, os comprometidos e os zombadores, os críticos. Irmãos, na obra de Deus tem muito crítico, viu? E geralmente quem são os críticos e zombadores são aqueles que não fazem a obra. São aqueles que não se comprometem. São aqueles que não se envolvem com o Evangelho. Gente que fica apontando o defeito do trabalho de um, de outro, é porque não teve tempo gastado no comprometimento com a obra de Deus. Porque se tivesse se envolvido, não teria tempo para apontar os defeitos. Teria sido resposta para saciá-los, resolvê-los, solucioná-los. Então, na obra de Deus, muitas coisas vão se revelar. Nas coisas de Deus, muitos corações vão se revelar, mas os comprometidos se levantam no meio das crises. E os críticos ficam de fora apontando defeito, vendo uma coisa e outra, mas não conseguem colocar a mão na obra. Sabe qual é o conselho de Deus para nós? Feche os seus ouvidos para os críticos, busque em Deus melhorar sim, busque em Deus evoluir sim, busque em Deus crescer sim, minimizar os erros, mas olhe para quem está contigo e valorize quem está do seu lado. Aleluia! As crises também revelam a fidelidade de Deus, irmãos. Aleluia! Neemias 4:20, Neemias por diversas vezes, você vai perceber a expressão, e a boa mão de Deus nos fez prosperar, e a mão do Senhor estava conosco. Neemias 4:20 diz, Neemias vai dar uma resposta para aquele povo, o nosso Deus pelejará por nós. É no momento da crise que a fidelidade de Deus se manifesta, eu sinto a graça de Deus aqui.
É na crise, sim. É no momento que você diz não tenho condição, você faz as contas, parece que falta o recurso, e geralmente falta o recurso para que as coisas aconteçam. Eu nunca vi alguém fazer uma obra para Deus com todo o dinheiro no bolso. Geralmente a gente precisa de 1.000 e tem 10 no bolso. Meu Deus do céu. Não é assim? Os irmãos que estão mais perto da gente sabem disso. Nós falamos, vamos comprar, né, irmã Alice, as cadeiras da igreja. Que dinheiro tem? Nenhum, irmão. Quanto é? 8.256 euros. Eu digo, oh, aleluia. Vamos comprar então, gente? Vamos. Começamos a trabalhar aqui, trabalhar lá, pagamos as cadeiras. Alguém me perguntou um dia, como, pastor? Até hoje eu não sei, irmão, mas pagou. Ninguém deve nada. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Mas é a fidelidade de Deus. Quem foi que te colocou nesta igreja, nesse departamento? Quem te colocou nessa liderança? Foi Deus? A fidelidade de Deus vai lhe alcançar. Nós não trabalhamos na força do nosso braço. É quando você olha e diz, mas essas mulheres são tão difíceis, mas é tão difícil trabalhar com os obreiros, com os varões, com as crianças, com os jovens. Meu Deus, e agora? E agora? A equipe de louvor parece que não vai, e você começa a medir uma coisa aqui, outra lá, e você começa a lembrar, mas não sou eu que faço, é Deus que vai diante, é Deus que vai operar, a obra é de Deus, foi Deus que me levantou, a condição virá da fidelidade de Deus. Neemias 6,15, Neemias vai dizer, acabou-se, pois, o muro em 52 dias, pela fidelidade de Deus. Você, líder, vai avançar, porque a fidelidade de Deus está sobre você e a sua casa. Aleluia, aleluia. Então eu termino aqui rapidamente, aleluia. Como sermos líderes relevantes em tempos de crise? O texto que nós lemos nos mostra alguns pontos essenciais. Primeiro ponto, para sermos líderes relevantes em tempos de crise, o líder deve reconhecer a realidade da crise. Olhe o versículo 17, coloca na tela por favor aí, irmão Luiz. Capítulo 2, versículo 17 do livro de Neemias. Olha o que Neemias vai dizer. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Irmãos, olhe para cá. Neemias não nega a realidade. É problema? É problema. É pecado? É pecado. É crise? É crise. Não coloca, vou usar essa expressão, panos quentes. Em Portugal se usa isso também. Não coloca panos quentes no problema. Não esconde o problema. Olhe para cá. Ele reconhece o problema. O líder que Deus quer levantar de forma relevante, que faça a diferença, é aquele que reconhece o problema. Não, pastor, mas o departamento é maravilhoso, irmão. Tem hora que não é e tem que reconhecer. Não está bem. Já viu o casamento? Não tem que ter aquele momento de diálogo, não é, meu amor? Aleluia. Não estamos bem, vamos ajustar as coisas. Onde estamos falhando? Temos que reconhecer os erros, sim ou não? Sim, e tem que tratar o assunto. Não pode fugir, porque o assunto que não é tratado hoje, a deficiência que não é reconhecida hoje, se tornará um problema às vezes incurável no amanhã. E nós temos que ter essa maturidade. Qual doença é mais fácil de curar? A que está iniciando ou a que já se desenvolveu e não tem mais o que fazer a respeito dela? A do início. Então o líder que Deus quer levantar é aquele que reconhece. Neemias não escondeu, está tudo uma miséria. Miséria vem do hebraico miséria, irmão. É miséria, não tem nada. O povo está com fome, a parede foi derrubada, não tem porta na cidade. E agora? Agora não, vamos reconhecer o que precisa ser mudado aqui. O que nós estamos vivendo, qual é a realidade do momento? Então o líder que Deus quer levantar é o líder saudável que não vive de ilusões. Tem gente que ignora as crises. Não, irmão, mas vai ficar tudo bem. Não, irmão, tem hora que não vai. E nós vamos ter que reconhecer, não vai ficar tudo bem se continuar desse jeito. Então, o primeiro passo para a restauração é reconhecer a condição verdadeira da situação.
Agora Neemias se conforma apenas em reconhecer aquele momento? Não. E é aqui que Neemias começa a nos ensinar lições tremendas, porque além de reconhecer, Neemias começa a trazer uma visão para além da crise que estava sendo vivida. Olhe para cá, ele reconhece, mas ele olha para o povo, a situação é miséria, é de miséria, não tem comida, não tem alimento, vinde, venham, vamos nos levantar e nós vamos começar a edificar esses muros. Então ele reconhece o problema, ele reúne o povo, ele começa a dizer, a situação é essa, mas existe saída para ela e nós vamos fazer assim e assim. A situação é essa, tem problema, mas nós vamos ser solução para o problema. O que Deus quer fazer conosco, líderes? Observem que Neemias não disse reedifiquem os muros. Ele diz, reedifiquemos, ou seja, não são vocês que vão fazer, nós estaremos juntos nesta obra, eu estarei com vocês, vocês estarão comigo, e nós vamos até o fim nesta obra, até que os muros sejam levantados. Líder, você não precisa trabalhar sozinho. Você não precisa trabalhar isolado, você não deve viver uma liderança isolada, você precisa entender que Deus lhe levantou para fazer parte do povo que está ali, e o povo estar com você também. Não é longe do povo, é no meio do povo. Jesus comeu com o povo, Jesus estava com eles, ensinou a eles. E porque muitas vezes nós queremos viver uma liderança isolada das pessoas? Pastor, eu não suporto gente. Então não pode ser líder, irmão. Como é que vai trabalhar com gente se não suporta gente? Uma coisa é cansaço, uma coisa é esgotamento. Vai descansar. Uma coisa que nós sempre falamos, está cansado, não é entregar o departamento, é descansar. Descansa. Organiza as coisas, não trabalha com quantidade, começa a trabalhar com qualidade, coisas pontuais, que vão ser efetivas, que vão realmente trazer cura, que vão realmente ser um momento de Deus na vida daqueles liderados. Está cansado, tem o seu momento, converse com o seu líder, busque ajuda, explique a situação, mas não chuta a liderança para longe. Entenda que Deus lhe levantou para ser resposta ao clamor de alguém. Líder não é aquele que só aponta as falhas, não, é aquele que também traz a solução. Lembra, cadê os líderes aqui da trofa? Lembra do nosso combinado? Nós falamos sobre os problemas, mas nós apresentamos as soluções, porque nós não vamos gastar tempo falando do problema, nós temos que gastar mais tempo falando sobre como resolver o problema, e começarmos a tomar atitudes aqui. Cadê as irmãs da cozinha? Lembra do fogão que vazava gás? Meu Deus. As irmãs, pastor, o fogão vaza gás. Então nós temos que resolver agora. Eu dou 10, o outro eu dou 20, eu dou 5, eu tenho 2 euros. Amém? Vamos juntando isso. É solução, irmãos. É solução. Temos uma necessidade. Então, o que nós vamos fazer para vencermos essa crise que estamos vivendo? Além disso, além de reconhecer a realidade da crise e apresentar uma visão para além da crise, o líder que Deus quer levantar de forma relevante, que faça diferença, é aquele que inspira confiança através do testemunho da ação de Deus. Irmãos, Neemias vai olhar para eles e vai dizer: a boa mão do Senhor esteve comigo. Oh, meu amado irmão, Neemias estava dizendo: não fui eu na minha capacidade intelectual, não fui eu na minha sabedoria de construção, foi a boa mão de Deus. Neemias está olhando para aqueles que estão com ele e está dizendo: meus irmãos, o Senhor nos capacitou para esta obra, o Senhor está conosco, Deus vai nos dar graça, vai dar certo, nós vamos vencer, o inimigo não vai prevalecer contra a obra que o Senhor tem. O que nós devemos aprender com isso é que em tempos de dificuldade e crise, as pessoas estão buscando referenciais. Agora, se elas olham para nós, não nos vê na reunião de oração da igreja, não nos vê aprendendo no culto de ensino, não nos vê levantados, tem aquele momento de intercessão,
na igreja, vamos orar aqui para nós, vamos orar pela semana, vamos orar pela campanha, nós vamos abençoar a vida de alguém, e está lá o líder do departamento lá. Meu Deus do céu, dá vontade do liderado ir lá interceder pelo líder, não dá? Ânimo, irmão, o Senhor vai nos dar graça. Está cansado, mas Deus vai nos renovar, Deus vai nos dar graça, o Senhor vai estar conosco. Sim, começa a profetizar sobre o momento, sobre o lugar, começa a declarar as palavras de Deus. Nós não trabalhamos na nossa força, não trabalhamos, e muitas vezes você vai estar sobrecarregado, com dificuldade, mas você vai sentir aquela graça do Espírito Santo. Não é assim? Aquela graça contigo, aquela graça contigo, aquela graça contigo. É aí que eles vão olhar para nós e vão ver, peraí, mas se o meu pastor, se o meu líder está passando pelo momento que está passando, mas está animado, irmão, eu vou abraçar essa obra também, eu vou junto, aleluia. Eu lembro que quando eu era pastor na Espanha, nós estávamos pastoreando lá, e eu passei um momento de extrema perseguição. Excluíram minhas redes sociais, quebraram a porta da igreja a chute, e era uma coisa estranha, irmão, era uma coisa assim, muito estranha. Aquele embate era guerra espiritual e física, e meu Deus, foi uma coisa muito estranha. E nós estávamos orando, e eu estava no sábado à noite, dentro do meu quarto, que não tinha chave na porta. Eu entrei no quarto, os irmãos aqui já ouviram esse testemunho. Eu entrei no quarto e fui orar, escuro, chorando, falando com Deus, pedindo a Deus graça para suportar aquele momento, uma estratégia no meio daquilo tudo. Era crise, era dificuldade, sem dinheiro, precisava pagar conta, aquela coisa que só quem já viveu sabe, né? Aquela fase boa do pão com ovo. Quem já viveu a fase do pão com ovo? É glória demais, irmão. É vontade de sentir o sabor da carne na boca, às vezes esquentar um caldo quinó para passar no pão ali, umas coisas meia doida, que só quem já passou na prova sabe. E tudo junto. E eu entrei no quarto e fui falar com Deus. Senhor, foi o Senhor que me trouxe para cá. Senhor, eu não pedi para vir para cá, Senhor. O Senhor que me trouxe, eu nem queria vir, Jesus. Foi o Senhor que me botou aqui. Aquelas coisas, Senhor, não tenho vontade de orar também não, mas estou aqui orando, clamando a Tua misericórdia, a Tua graça. Sinceridade na presença de Deus. Comecei a chorar na presença de Deus. O Zion, nosso filho, entra no quarto. E o Zion nasceu com um problema na língua, ele teve que fazer 3 operações na língua. E ele tem dificuldade na fala, agora já está bem melhor, mas ele tem um pouco de limitação nessa área. E Zion entra no quarto, bota a mão na minha cabeça, não fala nada, irmãos. 2 aninhos tinha, bota a mão na minha cabeça, e eu sinto a presença de Deus entrando naquele quarto. Ali eu comecei a chorar, ele me deu um abraço, saiu do quarto, fechou a porta, e ali Deus me visitou com um renovo do céu. Sim, sabe o que eu fiz? Eu cheguei na igreja, eu falei, irmãos, estava com raiva de vocês. Sim, nós estamos passando tanta luta, vocês me abandonaram na oração, eu estou aqui, eu não largo vocês por nada, mas Deus me visitou, e comecei a contar para eles. Sabe o que Deus fez? A pastora lembra, Deus começou a unir os irmãos, trocamos o vidro da porta da igreja. Quando o vidraceiro veio colocar o vidro, ele olhou para mim e falou, eu conheço o senhor. Eu digo, de onde? Se eu sou imigrante, né? O espanhol olhar para mim e falar, me conhece? Coisa estranha, estou te devendo alguma coisa? Perguntei para ele. Aí ele, não, eu assisto os cultos de vocês. E ali Deus começou a trabalhar, e fomos evangelizando e ganhando almas. Então, irmãos, os liderados precisam olhar para você, meus amados irmãos, e precisam ver em você, não aquela pessoa perfeita que não existe, mas aquela pessoa que mesmo com as suas falhas, continua crendo na misericórdia de Deus, continua crendo, é a mão de Deus que vai nos fazer vencer, é a graça de Deus. Eles têm que olhar para você e não ver alguém murmurando, mas alguém declarando, sua casa está em crise, mas Deus vai entrar naquele lar e vai visitar aquela família, aleluia. Então, o líder que Deus quer levantar é aquele que une o povo para o trabalho. Versículo 18, Neemias vai dizer, levantemo-nos e edifiquemos.
é o líder que trabalha na unidade. Não é aquele departamento que trabalha isolado da igreja, não, mas trabalha na unidade. Nós agregamos e não espalhamos. Nós estamos trabalhando juntos, vamos para o mesmo caminho. Deus está conosco, nós vamos avançar. Não é fazer tudo sozinho, mas é preparar pessoas para que possam trabalhar com você. Neemias poderia dizer: vou trabalhar sozinho, vou demorar mais e não vou me incomodar. Mas Deus o levantou para reunir as pessoas, para levantar outros que continuaram aquela obra também. Em último lugar, o líder que Deus quer levantar para nós orarmos são aqueles que fortalecem as mãos para toda boa obra. O versículo 18 que nós lemos termina assim: e esforçaram as suas mãos para o bem. Irmãos, o resultado da liderança de Neemias foi um povo comprometido e dedicado à obra de Deus. O resultado da liderança de Neemias foi pessoas fortalecidas. Olhe para cá e eu termino aqui, nós vamos orar. Neemias não levantou um povo para depender dele. Neemias ensinou eles a trabalharem e se esforçarem sozinhos também. Um dos grandes erros dos líderes de hoje é que levantam pessoas que dependem deles para tudo. E não tem condição, irmãos. Nós somos carne, não há como nós... Irmãos, vocês imaginam toda a igreja dependendo de uma pessoa só. Vai chegar uma hora, como diz na nossa terra, evangelista Henrique, vai dar um piripaque no homem, na mulher. Dá uma crise mesmo, dá problema de saúde. Neemias uniu o povo, mas a obra é de Deus. Neemias uniu o povo e eles se esforçaram para fazer a obra de Deus. E não viverem a vida toda dependendo de Neemias. Líder, irmão, irmã, pastores que estão aqui, nós temos que levantar o povo para a obra de Deus e não para nós. Nós temos que levantar o povo para as coisas de Deus e não para nós. Qual é a nossa função como líderes? Prepararmos pessoas para servirem a Deus. É claro que é o Espírito Santo que vai capacitar, é claro que é o Espírito Santo que vai fortalecer, mas nós precisamos ter esta consciência. Nós trabalhamos para que pessoas se comprometam, trabalhamos para que as pessoas cresçam, ao ponto que elas vão crescer e elas vão levantar outros líderes também, e Deus vai sendo glorificado e exaltado. Fica de pé comigo nessa manhã, eu quero orar por você, em nome de Jesus Cristo, quero orar por você. Fecha os teus olhos por um momento, em nome de Jesus Cristo, fecha os teus olhos. A crise de Jerusalém não foi resolvida pela construção do muro, não. Ela foi resolvida pela liderança de alguém que se disponibilizou para Deus, para ser resposta ao clamor de um povo que estava sofrendo. E Deus quer nos levantar nessa Isladefo. Deus quer te levantar com graça. Deus quer te levantar com unção. Deus quer te levantar com autoridade. Deus quer te levantar com renovo, para que você seja este instrumento. Pastor, mas só líder na igreja? Não, pode ser lá na sua casa, onde você também desempenha um papel de líder. Lá no trabalho onde você está, pessoas que estão lá, que vão ouvir Jesus através da sua vida naquele lugar. Deus quer lhe levantar como uma referência, como alguém que se levante no meio das crises dizendo: eu vou até o fim para aquilo que Deus me levantou para ser e fazer. Coloque a sua mão no seu coração por um momento. Em o nome de Jesus Cristo, vamos orar. É um momento muito importante. Ore comigo nesta manhã. Senhor, nós oramos pelo teu povo, e nós como povo teu, nós clamamos. Hoje, Senhor, nesse primeiro momento, nós aprendemos com Neemias, Pai, sobre o que é ser um líder em tempos de crise, em tempos de miséria, em tempos de escassez. Eu oro pelos meus irmãos, e eu apresento cada um aqui agora. Tu és o Deus que conhece a realidade
realidade de cada um. Tu és o Deus que conhece as limitações nossas. Tu és um Deus que sabe do momento em que o teu filho tem vivido, na situação que tua filha tem enfrentado. Pai, eu levanto a minha mão sem ira, sem contenda, como ensina a tua palavra, e oro por cada um de nós agora. Vai visitando este líder, vai visitando esta mulher, vai visitando este homem, vai renovando, vai fortalecendo, vai abençoando. Nós oramos como Neemias orou, Senhor, e pedimos: fortalece as nossas mãos para toda a boa obra, fortalece o ânimo do teu povo, vai renovando agora, vai fortalecendo agora, vai estendendo a tua mão sobre alguém agora que está aqui cansado. Renova as forças, renova com graça, e que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, renova as minhas forças e me levanta como um líder em tempos de crise. Aleluia, amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia.